Olá, este é o Momento Papo de Mãe e o assunto é racismo. Pais e mães têm uma responsabilidade enorme na educação dos filhos para que eles não se tornem pessoas preconceituosas. O racismo nem sempre é declarado. Muitas vezes ele é velado. Está também em comentários maldosos, em tom de brincadeira, em piadas de mau gosto. Pior ainda quando acontece com as crianças. E racismo é crime. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Você é preto? Você é tão preto que... Seu cabelo é tão duro que... Sabe como que o preto foi pintado? Quem falou que isso tem graça? Racismo não tem graça. Não transforme seu preconceito em piada, porque isso não tem graça. Ninguém é igual a ninguém. Respeite a minha pele. Cor não define o caráter. Por um mundo de respeito. Por um mundo de igualdade. Vamos lutar. Abra os olhos. Participam do papo o doutor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, e a Najara Costa, mãe do Fábio, de 6 anos. A Najara também é professora e pesquisadora das relações raciais e de gênero. Najara, como que você avalia a nossa sociedade hoje? Com relação à perspectiva da questão racial, a gente precisa entender que existe um processo histórico que favorece essa discriminação. Às vezes a gente não entende muito como esse processo ele é maturado dentro do ambiente escolar, mas a gente precisa ter ideia de que as relações raciais no Brasil, elas se iniciam com a chegada dos escravizados, de negros vindo em condições desumanizantes da África. A gente teve séculos de escravidão no Brasil. Esse ano, inclusive, a gente comemora os 130 anos da abolição da escravatura. Mas existem questões que persistem, né, a partir desse nosso passado escravocrata, de uma cultura eurocêntrica. Então, o racismo ele não é algo que está no indivíduo, ele é algo que está na estrutura da sociedade. Então, a gente percebe que existem... Se a gente não fizer nada, a Angela Davis fala muito que a gente não pode ser apenas não racista, a gente precisa ser antirracista, né? Então, precisa pautar políticas antirracistas para que a sociedade mude. Isso quer dizer, do que a Najara está dizendo, né, doutor José Vicente, que a sociedade ainda precisa evoluir muito, né? Precisamos ter em conta que o racismo não é uma dimensão que perpassa apenas alguns aspectos pontuais ou históricos de uma sociedade. Ele poderia até ser colocado como uma falha de caráter humana. O que nós temos no caso do Brasil é de que, apesar da sua apresentação corriqueira em todos os espaços e em todos os ambientes sociais, nós nos negamos a reconhecê-lo e, muitas das vezes, quando o conhecemos, nós nos negamos a construir mecanismos para combatê-lo. Najara, você tem um filho de 6 anos, o Fábio. Como você vê essa questão entre as crianças? Já existem crianças racistas? Qual o papel dos pais? Bom, eu sou fruto de uma relação interracial, então eu posso dizer que eu sofri o racismo dentro da família e também no contexto escolar. Então, como na minha época o racismo ele era uma questão mais silenciada, eu tento trabalhar de uma forma mais abrangente com meu filho, pontuando esses aspectos históricos, é claro que considerando a idade dele, e trabalhar um pouco isso na escola dele, né? A escola do meu filho teve um projeto pedagógico esse ano de trabalhar a Branca de Neve em sala de aula. E aí eu questionei isso na reunião de escola, né? Pontuando que a escola também precisa trabalhar outras literaturas. Hoje a gente, inclusive, tem a Lei 10.639, que faz 15 anos esse ano, mas
pouco conhecido, os professores não trabalham a questão da cultura negra e da cultura afrodescendente, da história negra de uma forma positiva em sala de aula, até por uma falta de preparo também do nosso ensino. E como é que a escola viu essa sugestão, Najara? Bom, eles continuaram trabalhando a Branca de Neve, porém eles pautaram essa questão que era necessário também trabalhar outras literaturas, mas infelizmente só eu como mãe não faço muita diferença, preciso pensar outras formas de você minimizar esses danos para as crianças negras. Daí a gente vê, né, doutor José Vicente, a responsabilidade dos pais. Por um lado, para que não criem crianças que cresçam, né, com racismo, porque nenhuma criança nasce racista, não é mesmo? Essa responsabilidade na educação. E, por outro lado, né, pais como a Najara, de como eles contextualizam isso para os filhos, até para que os filhos saibam também se colocar, né, e não sofrer quando tem alguma situação na escola, por exemplo. Tem uma máxima que diz assim, não é? Você combate a escuridão com luz, né? Você tem que jogar a luz sobre a escuridão para que você possa, então, tornar tudo iluminado. E esse tema é um tema que padece desse mal terrível, que é primeiro a sua negação. E depois, a partir da sua negação, o seu desconhecimento. E depois, por conta desse desconhecimento, a não atitude. Né? De modo que, ao final, o que nós teremos como resultado é uma circunstância, como está dizendo a Najara, em que a gente, menos do que não ser racista, nós precisamos trabalhar para combater o racismo onde ele esteja. O racismo não é uma propriedade e característica e responsabilidade do negro, é de uma sociedade. Exatamente. Assim como nós combatemos o sexismo, assim como nós devemos combater a discriminação do regionalismo, assim como nós devemos combater a discriminação das ideias, nós precisamos combater a discriminação racial, tendo em conta que, no caso do Brasil, ela produz um dano terrível para toda a sociedade, não é? Para todos os pais e, fundamentalmente, para todos os filhos. Olha, eu preciso interromper para o intervalo, mas a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre racismo. E eu gostei muito do que o doutor José Vicente falou no bloco anterior, sobre ser uma questão de caráter, né? Ser uma questão de respeito acima de tudo. Lembrando aqui que racismo não é opinião, racismo é crime, né? E dentro disso, o que diz a lei, doutor? Olha, o racismo é um crime tão abominável que a legislação procurou dar um tratamento à sua altura. Ela transformou o ato de racismo num crime imprescritível e num crime hediondo, né? Tamanha a gravidade, tamanho o prejuízo que ele produz para as pessoas e para a sociedade. Então, por conta disso, se já não bastasse o valor, né, e a postura ética, ainda nós temos esse agravante. Olha, o racismo é um crime hediondo e as pessoas que o praticarem podem ficar sujeito a iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. E já é crime um comentário racista, uma piadinha, tudo isso. O distrato, a forma de limitação ou interdição do trânsito, da passagem, enfim, ele tem uma série de figuras. E dentro disso, até, né, não adianta, Najara, os pais só orientarem, explicarem para os filhos o que é racismo, eles devem dar o exemplo, né? Isso faz toda a diferença. Exato. A gente precisa entender também que a própria estrutura da sociedade, ela também é formatada pelo racismo, né? Quando a gente tem nas escolas os diretores brancos, as faxineiras negras, os professores brancos, as merendeiras negras, a criança aprende que existem lugares sociais que são de brancos e lugares de negros. E essas questões, elas precisam ser trabalhadas, né? Porque existem oportunidades que não são para todos. A gente acha que a questão racial no Brasil não é uma questão de classe. Mesmo numa mesma classe social, a questão da raça se sobressai. Os negros têm mais dificuldades em ascender. Quer dizer, isso já demonstra uma coisa muito maior, né? Que é ainda
ainda essa oportunidade dada que é dada de uma maneira diferente dentro da nossa sociedade, né? Exato. O racismo, ele é sistêmico, ele é estrutural. Então, precisa várias medidas para você combater o racismo, né? Não basta não ser racista, é preciso você combater de várias formas. Ô, doutor, e quando uma criança sofre, é vítima de racismo, qual a orientação dos pais? O que essa criança deve fazer? O que os pais devem fazer? A primeira coisa é que os pais precisam ter interesse e ter disposição de sentar e conversar com essa criança, primeiro para entender o que aconteceu e que tipo de impacto aquilo causou para essa criança. Né? Num segundo momento, ele precisa esclarecer para essa criança por que essas coisas acontecem. E seria muito importante que ele trouxesse todo esse arcabouço dessa colocação da discriminação e da não discriminação nas sociedades. É muito importante que os pais que não têm conhecimento com esse tema, que eles se aprofundem, que ele procure especialista para ter mais informações para trabalhar com esse tema, com ele, para ajudar a criança e depois levar até essa contribuição para a própria escola. Fiquei até com uma dúvida. Quando uma criança sofre uma questão de racismo na escola, por exemplo, não sei se aconteceu com o seu filho ou se aconteceu com você, você sofre um racismo praticado por uma outra criança também. E os pais da criança que praticou o racismo podem ser responsabilizados? Eu acho que é uma questão de educação até. A criança ela aprende a ser racista por conta da estrutura da escola, a estrutura da sociedade. Então, o espaço escolar ele é um espaço de muitos insultos com base na raça, né? Por conta, é onde a identidade está se construindo. Então, acho que é válido você, já que estamos em um ambiente educacional, e também falo isso como professora, é entender, chamar a direção, entender o contexto e aí trabalhar essa questão de uma forma construtiva. Acho que não punindo, mas construindo para que no futuro isso possa realmente mudar e ser algo efetivo e prático e bom para todo mundo. Tem toda a razão. Olha, sem dúvida, esse seria um assunto que a gente poderia passar horas aqui conversando. A gente pode voltar a esse assunto outras vezes. Infelizmente, está chegando ao final do programa. Quero agradecer a Najara por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. E obrigada também, doutor José Vicente. Quer deixar algum site para quem até quiser se aprofundar no assunto? Com certeza. Eu agradeço, cumprimento vocês por essa sensibilidade de trazer esse tema à discussão, não é? E para aqueles que tiverem interesse, pode acessar www.afrobrasileiros.net.br, né? Um site que tem bastante ferramentas e informações sobre esse tema. Ótimo. Muito obrigada. E agradecemos também aos diretores do curta Sou Preto, Adriano Viepier e Danda Carrilho. A iniciativa é do Clube da Criança de Ouro Verde. Encerramos nosso programa de hoje com a segunda parte do filme. Respeita minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeita meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeita minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeita meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Lutar por liberdade, além de igualdade, é o conceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil, ninguém viu. Fato real de nossa história.